Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Roger. Nessa aula nós vamos começar a desenvolver a hero e a header aqui do projeto, beleza? Então, antes de mais nada, antes de a gente botar a mão na massa, de fato, vamos desenvolver aqui alguns estilos só para facilitar aqui pra gente, beleza? Então vamos lá. Passando um overview aqui na página, nós temos uma predominância do fundo branco, tá? Então aqui é o fundo branco e as cores aqui, ó, na maioria dos elementos, né? Eles são tudo no preto e só esse cinza aqui que é os textos de parágrafo, né? Parágrafo, descrição, ele está utilizando esses textos aqui. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. E a fonte utilizada aqui no projeto é a Plus Jakarta Sans, tá? Ela foi utilizada aqui em todo o projeto, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no Google, ó, fontes.google.com, vou deixar o link para vocês aqui dentro na descrição, tá? Eu já tenho ela aqui já instalada. Vou vir aqui, ó, get embed, vou copiar o código dela, tá? Vou vir aqui no HTML e vou jogar ela aqui, ó. Dei um Ctrl Alt X só para formatar aqui certinho, beleza? É importante colocar ela antes aqui do CSS. Na verdade, a gente pode até colocar depois, não tem problema, tá? Mas é importante colocar, mas coloca ela antes aqui. E aí aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos resetar alguns estilos. For e after, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero tirar a margem de todos os estilos, o padding de todos os estilos também, e eu quero colocar um box size em border box, tá? Eu tenho uma aula, pessoal, explicando o que é isso daqui, tá? O que é box size, border box e content box, tá? Mas, basicamente, resumindo, como que o elemento, né, a largura e a altura do elemento se comporta conforme você aplica padding e borda nele, tá? Um content box, quando você coloca um conteúdo, por exemplo, quando você aplica um padding no conteúdo, um elemento, um content box, a largura do elemento ele soma com o padding. Então, aquele elemento que, vamos supor, era para ter 200 pixels, e você coloca um padding de 20, na verdade ele fica com um comprimento de 240. Já o border box, ele faz essa compensação. Por quê? Quando aquele elemento está lá 200 pixels e você aplica um padding de 20 pixels, esse padding aplica por dentro do elemento, tá? Então aquele elemento nunca vai passar de 200 pixels se você definir um IDIF, por exemplo, de 200, beleza? Eu tenho uma aula aqui no YouTube, vou deixar o link aqui também aqui de uma aula gratuita no YouTube falando sobre isso, um pouco mais complexa, um pouco mais completa, tá? E com exemplos para vocês entenderem de fato, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui também, no HTML nós vamos definir ele com font size de 10 pixels. Por quê? Eu vou fazer isso. Por padrão, o navegador, pessoal, ele coloca um font size nos elementos, no HTML, de font size de 16 pixels, por padrão, tá? E aqui no Figma, nós vamos utilizar, Figma não, no projeto, né, nós vamos utilizar uma unidade de medida absoluta, uma unidade de medida relativa, chamada root element, que é o REM, tá? Eu também tenho uma aula sobre isso, também uma aula bem completinha, aí no YouTube, gratuita, vou deixar o link aqui para vocês também. Mas o que é o root element? O root element, tudo que a gente coloca, por exemplo, vamos supor que eu vou vir aqui colocar um H1 e vou colocar um font size de 5 rem. O que isso aqui faz? Esse 5 é calculado sobre o valor do font size do HTML. Então, ele fica aqui, ó, 5 vezes o valor que está aqui, no caso é 10. Né? Se a gente deixar 16 pixels, pessoal, o que ele vai fazer? 5 vezes 16, né? Obviamente. Só que aqui nos layouts do Figma, por exemplo, aqui o H1, ele está com 64, né? A gente teria que compensar o valor para chegar em 64. A gente teria que colocar um valor de REM aqui que daria, por exemplo, o REM que tivesse aqui vezes o valor do font size para dar o 64. Aí, o que eu costumo fazer nos meus projetos? Eu defino o font size para 10, tá? E aí do layout do Figma ou de uma outra ferramenta, aqui por exemplo está 64, né? Aí eu venho aqui, ó, e coloco 6.4 REM, tá? Que aí 6.4 vezes 10, ele fica como se fosse 64 pixels, né? Na verdade ele fica como 64 pixels, porque o navegador em si, ele vai converter e vai colocar o elemento como 64 pixels.
Mas qual que é a vantagem de utilizar um REM aqui, por exemplo? É porque, por exemplo, no mobile, se a gente vier aqui e coloca um Media Max with, por exemplo, vou redefinir aqui ou no mobile, 768, por exemplo, que é o que eu utilizo. Se eu venho aqui em HTML e coloco agora um font size, por exemplo, de 7 pixels, todos os elementos que estão utilizando a propriedade REM, eles vão recalcular o valor do font size. Então agora, 6.4 REM, ele fica vezes 7, que acho que dá uns 52 pixels, mais ou menos. Então isso para o mobile, pessoal, quando você não tem aqui, igual esse elemento aqui, né, essa página aqui, que a gente não tem um layout do mobile definido, né, a gente pode utilizar isso para ele quebrar um pouco do tamanho do texto, né, no mobile. Aí, obviamente, depois se você precisar fazer uns ajustes pontuais, né, aí você pode utilizar o Media Query e redefinir o elemento aqui dentro, beleza? Tem outras unidades de medidas também, mais avançadas, né, que tem o VW, né, que ele fica de acordo com o tamanho da tela, então você vai diminuindo, por exemplo, você diminuiu a tela aqui, ele vai ficar de acordo com o tamanho da tela, né? Eu não gosto muito de utilizar, né? Mas depois na verdade eu tenho até um vídeo, né? Um vídeo de unidade de medidas, eu mostro isso também para vocês, beleza? Então vamos lá. Definimos aqui font size. Pode deixar o media query ali mesmo, ó. Vou tirar esse H1 daqui por enquanto. Aqui no body, nós temos um background, né, que é predominante branco, né? Uma color. Antes da gente definir color, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no root, vamos definir variáveis, tá? Ó. Variáveis nada mais que é o seguinte, você coloca aqui dois tracinhos, coloca o nome da variável, por exemplo, não precisa colocar color, tá? Aqui eu gosto de colocar aqui color, mas pode deixar só black, por exemplo. Então eu vou colocar aqui color, aí 2 pontos, e o valor da variável, tá? Vamos ver qual que é o valor daqui, ó. Black é esse daqui. Beleza. Gray color, tem outra ali também, né? Ó. Isso aqui. Vamos colocar até o white color. Enquanto tá no branco mesmo, mas a gente utiliza outro, né? Aí aqui em color, vamos fazer o seguinte. Black, dentro do body. Aqui no body, font family. Ele vai ser o plus Jakarta Sans, né? Se não tiver, vamos colocar um sans serif, que é de feedback, tá bom? Aqui em line height, pessoal, vamos colocar 1.4 já, que é a altura da linha. E acho que no body a gente já... Beleza, já fizemos isso. Vamos fazer o seguinte aqui também, ó, só de feedback, ó. Em IMG e SVG, nós vamos colocar sempre um max with diff de 100%, tá? Para ele nunca passar do tamanho da tela. Porque às vezes a gente joga uma imagem dentro de uma div, e às vezes a imagem ela tá para ocupar 100% do tamanho da imagem, às vezes ele extrapola o tamanho da div, tá? Então se a gente coloca um max with div 100%, ele vai respeitar o elemento pai dele, o tamanho do elemento pai dele, a não ser que você force esse elemento, beleza? Vamos ver mais aqui. Ah, pessoal, seguinte, eu vou deixar essa pastinha aqui para vocês já também, tá? Eu vou fazer o upload. Já separei aqui na Hero as imagens que a gente vai estar utilizando ali, beleza? Vou deixar aí para vocês. Nada mais são essas imagens aqui, tá? Exportadas já, ó. Depois, se quiser, a gente até, depois, numa outra aula, a gente faz de otimização, até uma outra aula a gente pode até destrinchar esses elementos aqui para separar eles, para animar eles separadamente, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim mesmo. Beleza. E aí vamos definir aqui uns estilos aqui. Vamos definir os estilos conforme a gente vai fazendo aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal, o seguinte, aqui nós temos a Hero, né? A Hero, esse layout aqui foi criado, o designer criou com 1440, tá? De largura, e a Hero ele tá pegando basicamente, acho que 95% da tela, 98% da tela. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai deixar 98%, um IDIF de 98% da Hero, só que a gente vai colocar um Max IDIF para ele não extrapolar.
Porque, por exemplo, se você não colocar um max with diff na hero, essa hero aqui, ó, ele vai pegar de ponta a ponta, independente do tamanho da tela, tá? E eu não quero isso, eu quero que ele tenha um limite, tá? Até onde ele vai se expandir, beleza? Então vamos lá. Vamos vir aqui, vamos começar o HTML primeiro, depois a gente entra com o CSS. Então aqui a gente já tem uma section, né? Ó, section hero, tá? Uma ID hero. Dentro a gente tem o header, né? E aí dentro do header, nós temos aqui, ó, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até vir aqui, ó, vou colocar isso aqui pro ladinho, vou deixar aqui criado, vou minimizar isso daqui. Aqui podemos fechar aqui. Vamos fazer aqui, ó. Nós temos aqui no header, pessoal, o seguinte, temos a logo do lado esquerdo, o menu de navegação do lado no centro e 2 botões do lado direito, beleza? Esses elementos aqui, pessoal, eles são filhos diretos, né, do header. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, header, são 3 elementos dentro dele, né? O primeiro é a imagem, tá? Eu não vou me preocupar aqui agora, pessoal, em, por exemplo, colocar a imagem dentro de uma tag picture. Eu não vou me preocupar aqui agora em colocar atributos de otimização, tá? Que é o loading, o fetch priority. Isso aí eu vou deixar para a nossa aula de otimização, beleza? Então não se preocupe com isso agora. Então aqui em Source, pessoal, em Source nós vamos ter que colocar o caminho do logo, né? Então o caminho do logo está aqui dentro da pasta Assets, dentro da IMG, tá aqui o logo SVG. Então aqui, ó, logo do Organiza MEI, beleza? Título alternativo, tudo bem. Vamos ver aqui, ele já renderizou, né? Mas tudo bem ali. Aqui nós vamos colocar um menu de navegação, tá? Que é um nav, tá? Uma tag nav, que é de navigation, tá? A gente se passar o mouse aqui, sempre passa o mouse por cima para você saber, ó. Tá, ó. The nav element representa uma seção da página que a gente faz link de outras páginas ou partes da própria página, tá bom? Então a gente faz uma navegação aqui e dentro da navegação a gente já pode jogar aqui os links direto. Então, vamos jogar aqui um link. Vamos jogar um link interno, tá? O primeiro é o home. Home. Vamos duplicar aqui, ó. Que é sobre funcionalidades, planos, contato. Então aqui, contato, planos, funcionalidades e sobre. Beleza, isso aqui são links internos, tá, pessoal? Porque quando a gente for depois definindo as outras seções, a gente vai colocar o ID. E quando a gente clica num link, né, numa âncora que tem um link interno, o jogo da velha e o nome, quando você clica nela, em vez de ele te levar para uma página externa, ele vai tentar achar uma seção da página que tem esse mesmo ID aqui, ó. Tá? Então, beleza. Então, o da home vai ser hero, né? Na verdade, não precisava nem ter esse home aqui, porque não é uma on page, né? Mas vamos deixar aqui por enquanto. E aqui dentro do header nós temos aqueles 2 botões, né? Aqueles 2 links, né? Um é link e um botão. Então aqui a gente vai colocar uma div, tá? A tag div, pessoal, é uma tag de divisão, tá? É para você justamente estruturar conteúdo dentro da tua página. Por que a gente não utilizou div aqui, ó? A gente utilizou section. Porque o HTML5 a gente tem essas tags semânticas, tá? Porque aqui a gente está fazendo uma seção, então a gente utiliza uma section, tá? Do HTML 4.0, né, do HTML 4.5, a gente utilizava div para tudo, e aí utilizava as classes e os IDs para poder saber a diferença, né? Mas agora o HTML5 ele tem essas tags, por exemplo, de semântica. Por exemplo, a neve, a section, a article, quando for para artigo, beleza? Então vamos lá. A div aqui é uma tag genérica. Então, vamos utilizar uma div e colocar aqui, ó, header buttons, tá? Aqui no nav, nós podemos fazer o seguinte, vamos também colocar uma classe, header navigation, o header nav só, né? Header nav, e depois a gente vai estilizar os elementos aqui, usar através dessa classe aqui. A gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia estilizar o A, que está dentro de um nav, que está dentro de um header, e está dentro de um hero, de um elemento de ID hero. Tá? Dá para fazer essa estilização de CSS puro por essa filtragem. Ou você pode colocar
uma classe dentro de todos os elementos você cria uma classe e fala com a classe direto, tá? Tem problema também. Então aqui se a gente quiser colocar, por exemplo, ó, header nav link, tem problema também. Aqui em header buttons, ó, a gente vai colocar um A também, tá? Vamos colocar aqui, ó, header button, não, header link, e aí aqui é login, né? E o outro é uma classe btn, tá? Que esse botão aqui é global, tá, pessoal? Se a gente ver aqui, a gente tem um botão aqui, tem outro botão aqui, depois tem outros botões aqui pela página, ele vai seguir o mesmo estilo, tá? Então a gente coloca aqui botão e coloca aqui, ó, começar agora. Aí, perceba, esse botão aqui, ele tem um íconezinho, né, ó. Esse ícone, ó, a gente pode pegar aqui o ícone direto, talvez. Só aumentar ele aqui, ó. Mas eu vou pegar esse SVG aqui que já tinha formatado, ó. Copiar ele como SVG. Voltar aqui. Vou colocar o SVG aqui, tá? Ó. Formatar ele aqui bonitinho. Então, beleza. O header a gente já tem pronto. Vamos só fechar ele aqui. Aí aqui agora, vamos só colocar ele mais para cá, ó. Deixa eu aumentar aqui também para ficar maior para vocês. Aí que agora a gente tem o H1, né? Ó. H1. H1, um texto aqui embaixo, ó, um parágrafo. Aqui vamos colocar uma classe para esse H1 também, ó. Class page title, class page description, tá? E também depois a gente tem o botão, né? Que é a mesma coisa aqui de cima dentro do header. Ó. Então a gente pode pegar o botão aqui, ó. Esse botão. E vamos colocar aqui embaixo também, ó. Vou só fechar ele aqui. Não vamos deixar ele aberto, vamos fechar só o SVG aqui, só para a gente saber identificar. Eu só vou pular umas linhas aqui, ó, só para não ficar totalmente grudado, tá? É que depois quando dá o Ctrl F ele gruda tudo de novo, né? Não tem problema. Vamos fechar aqui o header. Então tá aqui o H1. E aí aqui agora, ó, eu vou deixar tudo maximizado, daí eu vou fazendo aqui a... Deixa eu fechar essa pastinha aqui. Aí agora, pessoal, o que a gente tem aqui, né? A imagem. Temos uma imagem e temos essas duas imagens flutuando sobre ela aqui, correto? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar uma div, tá? Vamos criar uma div aqui para ela. Embaixo, ó. Div. Aí vamos colocar aqui a thumb, né? Que é thumbnail. Thumb wrapper, tá? O wrapper nada mais é que container, ou para envolver, né? Por que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui dentro dela, aqui uma tag img, a gente vai colocar essa imagem aqui, essa e essa, dentro da mesma div aqui, tá? E aí a gente depois vai utilizar nessas aqui, ó, nessas duas que estão flutuando, um position absolute, tá? Para ele ficar absoluto sobre esse thumb wrapper aqui, tá? Eu também tenho uma aula um pouco mais completa sobre position, tá? Position absolute, relative, o position static, tá? Então, dá uma olhada lá que tá bem completo também, beleza? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui então assets, né? IMG, aqui a hero thumb, tá? Vamos aumentar isso aqui também, só para ficar legalzinho aqui. E aí aqui, ó, thumbnail. Vou só duplicar aqui, vou colocar aquelas outras, né?
thumb complemento 2. Thumb complemento. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui como já tá, ó. Perfeitinho, tá feio, né? Não tem problema, mas agora a gente vai entrar com o CSS, tá? Então vamos lá. Nós já temos aqui o documento linkado. Vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos voltar aqui para cá. Vou deixar esse aqui. Aqui na Hero, vamos utilizar aqui, ó. Começar a utilizar Hero e o header, né? O elemento tem a Hero, o ID de Hero, né? Lembrando, a gente colocou a Hero como ID, não como classe. Né? Então, para estilizar no CSS é o jogo da velha. Então, a Hero a gente quer um tamanho de 98% da tela e um max width de 1440. Ah, a gente vê aqui agora, eu vou deixar tudo maior. Ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um background red só para vocês verem como que ele vai ficando. Ó, 1440, então ele para aqui, né? Ó. E aí eu vou centralizar esse elemento com margem zero alto, tá? Quando a gente coloca margem zero alto no elemento, ele tenta fazer, né? Zero para baixo, zero para cima. E alto, ele vai tentar se complementar, né? Ele vai tentar encaixar. O que estiver faltando, por exemplo, se tem muito espaço aqui, dá um alto aqui, ele vai tentar jogar para lá. E como tem alto aqui também, ele vai tentar jogar para lá. E alto, ele joga o elemento para o centro, né? Então, beleza, a gente colocou aqui, ó, uma hero com margem zero alto. Agora a gente pode tirar esse background daqui, ó, porque a gente vai utilizar o background URL, tá? E vamos colocar o assets img aqui, ó, hero bg, ó. Hero bg, que vai ficar com aquela hero, né, ó. Beleza? Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Background repeat no repeat, tá? Para ele não se repetir. Background position center e um background size cover, tá? Para ele pegar de ponta a ponta da tela, beleza? E no Hero, pessoal, a gente tem um border radius de 40 pixels, ó. Para arredondar aqui os cantos, né, ó. A gente vê aqui, ele tem aqui, ó, 40 pixels, beleza? Se a gente for olhar aqui também, ó, a Hero, ele tem um padding, ó, de 20 pixels, tá? Ó. O pad nada mais é que um espaçamento interno do elemento, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, vamos colocar um padding também. Só que em vez de pixels a gente vai jogar o 2.0 rem, né? E no desktop ele fica como se fosse 20 pixels, beleza? Ainda tem um espacinho aqui, né? Ó. A gente pode vir aqui, ó, na Hero também, e colocar um margem top 2.0, tá? Só para ele dar um espacinho lá de cima, e é isso, ó. Aqui a Hero a gente já tem basicamente meio que pronta, né? Aqui a gente vai fazer agora, vamos estilizar o header, tá? Então a gente vem aqui, ó, header. O header a gente não colocou classe nenhuma, né? Porque, pessoal, as classes é o seguinte, a gente geralmente costuma utilizar classes quando a gente tem uma página que é muito... uma página com site institucional, né? Que às vezes tem muitas... a gente utiliza muitos elementos durante a página, repete, e aí a gente precisa utilizar as classes para poder diferenciar os elementos, né? Nesse caso aqui, que é uma landing page e uma one page, né, que não vão ter estilos que vão influenciar, né, a gente não precisa talvez colocar aqui, ó, porque o header ele só vai ter um na página toda. Esse header aqui não vai ter em outro lugar, não vai ter em outro local. Por quê? O header, pessoal, é uma classe, geralmente é uma tag para você utilizar como cabeçalho da página em si, né? Hoje em dia, com as especificações, o pessoal até utiliza header, assim, nada impede você utilizar em outro local, vai funcionar, tá? Só que para semântica, ele é importante você utilizar como cabeçalho principal da página, tá? Então, eu sei que eu não vou utilizar nessa página o header em nenhum outro local. Então, eu não preciso ter uma classe aqui, tá? Porque, por exemplo, se eu fosse utilizar esse header em outro local,
Se eu só estilizar aqui o header direto, ele vai fazer. Tudo que eu colocar de CSS aqui, ele vai colocar em todos os locais da página que estiver utilizando. Só que, por exemplo, se nesse header eu quero com um elemento, eu quero com uma especificação CSS X e o outro header eu quero com uma especificação Y, aí eu tenho que colocar uma classe CSS para eu poder identificar qual que é qual, e aqui dentro eu estilizo separadamente, entendeu? Então, como eu só sei que vai ter só essa daqui, não tem problema, tá? Então eu vou vir aqui no header direto e vou fazer o seguinte, né? Eu tenho três elementos aqui, como eu falei. Esse daqui do meio, que beleza, tem vários elementos dentro dele, mas aqui é um só com os filhos, né? É um menu de navegação com os links filhos dentro. E aqui é aquela div também com os dois filhos aqui dentro. Então eu vou vir aqui e vou colocar um display, opa, display flex, tá? Eu quero que os elementos filhos dentro dele fiquem um flexíveis ao outro. Eu quero colocar um align items center, tá? Ou seja, para eles se alinharem na verticalmente no centro. Eu quero colocar um justify content space between, tá? Ou seja, um fica na ponta, outro fica no meio e outro fica no canto, tá? Eles colocam elementos, ele coloca o space between, ele coloca espaçamento igual entre os elementos, tá? E os elementos que ficam na borda, eles não colocam espaço aqui, tá? E aqui o header, pessoal, se a gente for olhar aqui também, ó, ele tem um background, tá? Ó, ele também tem uma borda, ele também tem um padding, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, ele tem um padding de 16, 16 e 16. Tem aqui uma borda arredondada de 24 pixels e um preenchimento de background de preenchimento de branco 20%. Então vamos utilizar isso também, ó. Background white 0, 2, 3, 20. Coloquei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Ele tem um padding, ó, de 16 pixels, um border radio de 2.4 rem e tem uma borda 1px, ó, 1px solid branca ali, né? Ó. Aqui não tá tão branca assim, né? Ó. Ele tá mais por um ele tá com um degradê na borda, mas eu não vou colocar o degradê aqui nessa borda, eu vou colocar o seguinte, eu vou vir mais por cinza aqui, ó. Mas, na verdade, eu vou colocar o seguinte, vou deixar branco mesmo. Vou dar só uma opacidade nessa borda. E aqui no menu de navegação, no menu de navegação, no Header Nav, a gente também coloca um display flex, ó, eles ficariam um do lado do outro. Align items também em center, tá? Por mais que aqui não precise, ó. Vamos colocar um gap de acho que é 3.2 rem, tá ali, na verdade tá 40, mas vamos colocar 3.2, tá? O gap nada mais é, pessoal, que o espaçamento entre os elementos, tá? Ó. E no header nav link, vamos colocar um font size de 16 pixels, um color, vamos usar a variável, né, ó, white, um text decoration none, para tirar aquela o tracinho ali de baixo, tá? Beleza. Depois a gente entra com os hovers dele, beleza? E aí aqui, cadê os botões, ó? Viu que a gente colocou aqui, né, ó?
Header buttons, também display flex, ó. Align item center. Gap, aqui vamos usar 12 pixels, ó. E aí aqui é o seguinte, ó. Header buttons A, vamos falar com A diretamente dentro dele, né? Ó. Aqui eu poderia ter colocado, aqui, na verdade ele tem o header link aqui, ó, perdão. Tinha colocado como header link. E aí basicamente ele vai pegar a mesma coisa aqui de cima, ó. Nesse caso aqui, até para economizar CSS, a gente poderia fazer até isso aqui, ó. Dar um espaço aqui, ó, dar um vírgula e outra classe, que daí ele aplica mesmo, né? E vamos estilizar a BTN, né? A BTN, ela tem essa cor azul, a verde aqui, então vamos colocar aqui, ó. Vamos criar uma nova cor aqui que eu esqueci de colocar, ó. Brand color. Então o BTN, ó, ele tem um background var brand color, um padding de 12 pixels ali que eu sei, ó. 12 pixels. Font size de 16 também. A color, ele está utilizando o black, ó. Font weight, eu sei que está 500, né? Que é medium. Não, semi-bold, é o 600, então. 600. Vamos tirar ali o text decoration none, né? E ele tá com uma borda radius aqui de 10. 10. E aí nós temos o SVG ali dentro, né? E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar o BTN também como display flex, o align item center e um gap de 8px, porque a gente tem o SVG, né? Ó. E aí no SVG, o que a gente vai fazer? Ó? BTN, SVG, vamos colocar um background nele, var black, colocar um padding ali de 12 pixels, só para a gente ver ele maiorzão. Ó. Border radius de 200. Vamos só inspecionar ele aqui. Aqui não é no fio, é nos paths. No path dele a gente coloca o fio, no fio stroke. Stroke. Opa. Stroke. Não, peraí, deixa eu ver o que deu de erro aqui. Ah, não, porque foi o pad. O pad ele tira tudo. Pera aí. Vou trazer isso aqui pra cá. É o pad. E aí aqui a gente coloca. Eita. Height 32. Fazendo burrice, mas só ver o tamanho do elemento aqui, né?
16, vamos lá. Beleza. Até utilizou no outro aqui, porque é a mesma classe, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso aqui como um todo, ó, tá vendo? Tirar ele daqui, vamos só desestruturar aqui, vincula a instância. Só desestruturar ele aqui, porque senão ele vai virar um SVG gigante aqui, ó. A gente pega aqui, vamos pegar esse SVG aqui direto dele, a gente ficar fazendo essas gambiarra aqui. A gente pega e coloca o SVG que já está aqui, e aqui também. Daí já é o SVG com a bolinha já certinho. Ah, beleza, beleza, pessoal. O header aqui a gente já tem pronto, obviamente, né, depois tem que fazer o mobile certinho, mas vamos continuar aqui, tá? Só para a gente não perder o foco. Vou voltar aqui para cá, deixa eu ver qual que fica melhor. Tá? Agora nós temos aqui que terminar de desenvolver o Hero, né? Então aqui na Hero nós temos ainda o H1. Então aqui na Hero a gente tem os elementos todos centralizados. Então a gente pode voltar aqui na Hero, ó. Cadê? Na Hero a gente pode aqui vir com Display Flex também, ó, Display Flex. E aí, perceba, ele colocou todo um lado do outro, né, o Display Flex. Vamos colocar um Flex Direction Column, que aí ele vai voltar para colunas. Vamos colocar uma Line Item Center para centralizar tudo, tá? E é isso. Vamos utilizar agora o Page Title. Page Title, Font Size, lembra que a gente tem ali a 6.4 rem, né? A color dele é o white color. White color. Aqui o text align é center, né? Center. Ó, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Aqui, peraí. Ó, deixa eu ver. Tá vendo? Em 768, tá vendo que ele mudou de tamanho, ó? É porque dele aplicou, né? 6.4, que tá no font size, né? Do H1, do page title. Aqui ele tá vezes 10, aí ele fica 64. Quando chega no 768, ele já muda, ó. Aí ele já fica um pouquinho menor, né? Ó. Obviamente, tem que fazer alguns ajustes, né? Mas não tem problema, ó. Isso aqui é bom, às vezes, por exemplo, quando você já define um estilo próprio, sabendo de programação, né? Quando você não tem mobile, você já quebra um galho, né? Porque você não precisa ficar redefinindo todos os elementos, né? Então vamos lá. Deixar aqui mesmo. E aí no page description, nós temos aqui. Vou voltar ele ali, ó. Vou dar esse Figma para vocês ainda, né? Nós temos aqui também o MaxWidth de... Se a gente for ver aqui, ele está pegando tudo, né? Ó. Então a gente pode vir aqui também colocar um MaxWidth de 760 para ele ficar no centro, né? Ó. Mas aqui é 960, se não me engano. E o Page Description, ele é
18px, né? Também a gente pode vir aqui e colocar um max with if de 960, para ele organizar aqui, ainda não, ficou muito longo. Vou colocar 760. Aqui eles estão muito grudados, né, ó, os elementos. Então a gente pode vir aqui na Hero, ó. Porque todos os elementos aqui, o header e aqui no header a gente tem que fazer só uma coisinha aqui também, ó. A gente tem que colocar no header que ele vai pegar o IDIF dele de 100%, tá? Porque por padrão o IDIF dos elementos, pessoal, eles vêm como fit content, né? E aí ele pegou, quer ver, eu vou até tirar, ó, só para vocês verem, ó. Ele tenta pegar o tamanho dos elementos dele. O tamanho dele ele vai tentar se formar de acordo com o conteúdo que estiver dentro, né? Aí a gente tem que forçar ele a pegar 100%. Aí beleza. E na Hero, ó, todos esses elementos aqui, o header, o H1, o P de descrição, esse botão, essa imagem, elas estão dentro da Hero, né? E na Hero a gente pode vir aqui, como a gente já tem um display flex, o flex direction column, a gente também pode colocar um gap aqui, ó, de 16, só para tirar eles, fazer o espaçamento entre eles, né? Ó. Então até aí beleza. No H1 aqui também, ó, vamos fazer o seguinte, ó. A altura da linha está muito grande, né? Então vamos vir aqui, ó, line height, vamos utilizar 1.1 para os títulos, tá? Eu também tô achando aqui o H1 muito grudado com o header, né? A gente pode vir aqui também colocar uma margem top, vamos colocar um 2.4 rem. Beleza. Aqui a gente está utilizando uma outra cor aqui, mas vamos deixar no branco mesmo e vamos só colocar um pouco de opacidade nesse page description aqui, ó. Então, opacity, vamos colocar 0.85. 75, vamos ver se fica melhor. Beleza. Ele tá com fonte medium. Font weight medium. E o botão ali é teste 7 dias grátis. Beleza. Aí vocês se perguntando aqui agora, né? Ó, por que, que a imagem não está centralizada? Vamos fazer até o seguinte, ó. Aqui eu coloquei Thumb Wrapper, né? Vamos vir aqui, ó. Thumb Wrapper. Vamos colocar um background nela de colocar orange. Para vocês verem, ó. Beleza. A Thumb Wrapper, pessoal, ele está ocupando de 100%. Né? Ele está pegando daqui, que tem um pad, né? E vai até aqui, onde termina o pad, né? A imagem não está acompanhando tudo, o mesmo tamanho, por quê? Porque essa imagem em si, eu coloquei um max with if lá, lembra que eu coloquei um max with if de 100%? É para ela não extrapolar, para ela não passar o tamanho real dela, tá? Então o que a gente pode fazer, ó, no Thumb Wrapper aqui, ó. Já no Thumb Wrapper, a gente vai colocar aqui um position relative, beleza. Vamos colocar aqui, ó, um idif dela de fit content. Ver se acontece alguma coisa. Não é o fit content, que é o max content, deixa eu ver. Não, pera aí, deixa eu ver, eu esqueci qual que é o... Tá vendo, pessoal? Isso aqui eu não vou cortar vídeo, não vou cortar nada. É o real. Né? Fica perguntando que eu sei tudo, também não lembro de tudo, não. Não, stretch... Ah, burro pra cacete também. É que as imagens aqui, ele tá com... Ele tá indo pro lado do outro, por isso que ele tá... Por isso que ele tá... Ele tá... ele tá... Ah, cacete. Ele tá expandindo, né? Mas é para deixar aqui no fit content mesmo. Pode deixar no fit content mesmo.
Aqui que a gente vai fazer também, ó. A gente vai colocar o position. Não precisa nem, na verdade, não precisa nem ter isso aqui, ó. Vamos deixar aqui mesmo, ó. Mas o que a gente vai fazer, ó? Tem o position relative, aquelas duas imagens de complemento, ó. A gente vai colocar elas. Tem aqui, né, ó. Thumb wrapper. Vamos colocar aqui, ó. Uma classe nela, ó. Class. Nessa daqui, vamos colocar uma classe também. Hero thumb. Hero thumb. Hero thumb compli. Vou colocar comp só, que é de complemento. Comp. E aí essa aqui vai ser a comp. Vou colocar uma outra classe aqui, to, ó, tá? Aqui a gente vai fazer agora, ó. Na hero thumb comp, vamos colocar um position absolute nelas. Ó. Elas ficaram absolutas a esse elemento aqui, tá? Aqui em thumb wrap, nós vamos colocar também aqui, ó, border radius de 20 pixels, um overflow hidden. Na verdade aqui é 2.4 rem, se não me engano. Quanto que tá aqui? Deixa eu ver, peraí. 32. 32, a gente pode tirar esse background aqui, porque senão ele vai ficar essa pontinha aqui. E era só para exemplificar ali também, né? Na verdade, a gente não vai poder colocar o overflow aqui. Peraí. Isso aqui não tem problema também, porque a imagem ela não vai passar de fato do thumb wrapper, né? Mas o que a gente vai fazer agora? Ó? Vamos só dar uma margem um pouco a mais aqui para esse elemento, do margem top aqui no de cima, ó, só para a gente tirar ele um pouco dali. E deixa eu ver o que a gente precisa fazer mais. Aqui, deixa eu só ver o tamanho que ele está aqui. Ó. Tá 642. 642 tá me incomodando. E aqui ele é medium, também tá me incomodando esse texto muito grande aqui. Ó. Então aqui é font weight 500, é medium. 160 e aqui é 640. Mas aí ficou aquele 660. Beleza. Aqui no Thumb Wrapper também, ó, a gente tem. Eu vou colocar aqui um padding. E vou colocar aquele background orange. Só para representar esse verde aqui, tá? Ó. Mas esse verde aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu esqueci de exportar ele. Vamos exportar ele aqui também como uma imagem, ó. Utilizou uma imagem aqui. Seguinte, vou deletar essa daqui por enquanto, só para a gente pegar essa daqui, tá? Hero Thumb Pattern. Vamos exportar aqui uma qualidade bem baixa mesmo, pessoal, que não importa, tá? Vou pegar ela aqui, ó. Vamos jogar ela na pasta do projeto. Review. Hero Thumb Pattern. E aí aqui, o que a gente vai fazer agora? Ó? Vamos jogar ela lá atrás, né? Ó.
a gente pode fazer o seguinte, ó. Hero Thumb no... Eita. Pode vir aqui, colocar um background. Um pattern. A gente coloca também aqui, ó, background repeat no repeat, background size over. Fechou. Acho que tá muito grande a borda, né? Então aqui a gente coloca, cadê? Uma borda. Aqui a gente coloca um pad, vamos colocar um pad de 16. Ficou melhor já. E aí aqui nos comps, né? No comp 1 a gente vai jogar aqui um top menos 200, left de menos 200, só para a gente ver aqui para cá, ó. A gente pode jogar aqui menos 100, menos 100. E no comp 2, porque aqui, ó, comp 2, ó, é duas classes, né? Então, se eu quiser falar com essa classe e com as duas ao mesmo tempo, eu tenho que colocar, não posso colocar assim, ó, porque senão eu vou falar com ele, eu vou tentar falar com o elemento que está dentro do comp. Na verdade, essas duas estão juntas no mesmo, na mesma tag, né? E essa daqui eu vou colocar o right, ó, de 100. Posso tirar esses daqui, ó, porque já está vindo daqui, né? No left eu coloco none. Aqui no left, peraí. Coloco unset. Perdão, aqui é right menos 100, perdão, que começa aqui para cá. Vamos ver mais ou menos onde que ele para. Aqui no íconezinho de usuário, né? E ele tá mais para cima ali. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui na Hero também, ó. Vamos aumentar o espaçamento entre todos os elementos. E na Hero, no Display Wrapper, nós temos que colocar o seguinte, ó. Margin bottom. Só para ele poder ficar no meio, né? Margem bottom negativa, porque ele força todo o elemento para baixo e aí ele faz isso daqui, né? Ó. É o que a gente quer de fato para fazer esse efeito aqui, né? Vamos só passar aqui, ó. Aqui eu acho que eu cortei, aqui eu estilizei, aqui eu, deixa eu ver se está certo. Aqui eu devo ter exportado errado, mas eu vou arrumar, tá? E mando para vocês. Bom, a Hero é isso, tá, pessoal? Temos aqui a Hero e o header prontos. Eu achei que eu ia fazer uma aula aí um pouco menor, mas não deu. Eu tinha até gravado outra. Eu gravei uma,
Mas aí, ser bem sincero, eu dormi no final. Eu tive que gravar de novo, que é essa aula que eu tô gravando agora, tá? Tinha dado também uns 45 minutos, daí eu falei, é bom que eu gravo e aí eu tento deixar em 25 minutos, mas acabou que eu ficou aqui 50. Mas o importante é que vocês aprendam, tá? Aprendam, tentam fazer. E qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários, tá bom? Nos vemos na próxima aula.